Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos discorrer, deliberar e entender um pouco sobre a vida, as teorias, contribuições e conceitos de grupos de Wilfred Bion, onde neste iremos percorrer brevemente sobre os contextos de sua vida, ele, psiquiatra e psicanalista, e também como esses contextos influenciaram nas suas teorias. Falaremos também sobre as influências para ele e como o seu estudo se relaciona com a psicanálise e com a própria psicologia em si. E em demasia como desenvolveu as suas pesquisas sobre formação e fenômenos de grupo. Eu sou Renan. Eu sou Daliane. E eu sou Sara. Fique com a gente, você vai gostar. Para que a gente possa compreender um pouco sobre a teoria de Bion, a gente vai retratar um pouquinho sobre a biografia dele. Bion era filho de pais britânicos, mas nasceu na Índia, em 8 de setembro de 1897. É interessante também, Daliane, a gente interpretar isso porque há muitas suposições sobre a teoria dele, pelo fato de ele ter nascido na Índia, que as teorias dele traziam um ar de misticismo, onde, na verdade, os pais dele britânicos criaram ele com essas tradições britânicas. Não existe nada de misticismo nem na criação e nem nas teorias dele. Isso mesmo. O Bion, quando ele vai falar sobre ele e retratar a relação com os pais, ele fala muito que tinha uma relação fria com o pai dele e que o colo da mãe dele era um colo frio. E já o colo da babá dele, que era uma babá indiana, era um colo mais quente, né, que ele se sentia mais acolhido, no caso. Ele percebeu também e sentia e relatou isso, que a mãe gostava mais da irmã dele, que é a Edna. Bion traz essas questões não com rancor ou com pesar, mas apenas narrando realmente parte da vida dele. Aos 8 anos, Bion foi enviado a um internato e lá ficou até os 18 anos. Aos 19, ele se alistou no exército e foi servir na França. Com 24 anos, Bion já se formava em História em Oxford e lá também estudou literatura francesa. Nesse momento, nesse período, ele começou a dar aulas. Um dos alunos dele, que tinha dificuldades de aprendizado, acabou precisando de aulas de reforço. E a partir disso, existem relatos de que ele ofereceu um chá à mãe desse aluno dele. E no outro dia ele chegou na escola, onde a mãe relatava que ele tinha se sentido assediada por ele. E o mais interessante é que ele não nega esse assédio, né, Daliane? Não nega. Ele não nega e isso tem muita ligação, assim, tem suposições desse acontecimento, né, que a mulher se sente assediada com uma futura teoria dele. Que é a teoria do ação sem agente, né, isso? E onde nessa teoria ele aborda que existe, obviamente, essa relação com esse fato que aconteceu na vida dele, que ele aborda que muitas vezes ações podem influenciar em sentimentos de outros indivíduos, mas que não aquilo seja consciente ou intencional. Isso. E é muito interessante pensar isso, porque em nenhum momento ele afirmou que realmente tinha praticado assédio, nem negou. Mas eles criou essa teoria, a partir disso as pessoas fizeram essa relação desse fato que aconteceu na vida dele com essa teoria criada, que é a ação sem agente. Isso mesmo. Voltando um pouco aqui para a biografia do Bion, aos 33 anos ele se formou médico, né, e iniciou imediatamente na prática psiquiátrica. Aos 43 anos se casou. Logo após o casamento ele retorna para o exército para servir na Segunda Guerra Mundial, mas agora já como psiquiatra. Em 45, nasce a sua filha e morre sua esposa. O Bion, ele relata que a relação com a filha, né, era um pouco difícil, era um pouco... porque trazia sentimentos ruins, porque sempre que ele olhava para a filha, ele lembrava da morte da esposa, que tinha sido, no caso, no parto. Ainda em 45, o Bion, ele começa a fazer análise com a Melanie Klein, que futuramente vai influenciar totalmente na obra dele. Inclusive, é importante citar que, além da Melanie Klein, ele tem bastante influência da psicanálise do próprio Freud. Isso, então, é bastante importante que a gente vai explorar um pouco mais à frente essas influências nas teorias dele. Em 46, aos 49 anos, o Bion se torna presidente da Sociedade Britânica de Psicologia. E lá escreve o projeto de Grupo Sem Líder.
Em 50, ele abandona parcialmente esse trabalho com grupos e ele é interrogado sobre se ele não tinha mais interesse em trabalhar com grupos, e ele explica que não é bem isso que aconteceu não, que o que acontece é que a rotina acabou sendo tomada pelas conferências, supervisões, palestras, treinamentos, por isso não era mais possível ter esse compromisso com os grupos. Mas, inclusive, depois ele retoma fazendo uma revisão de todas as suas teorias, né? Aos 54 anos, o Bion casa-se novamente. E em 52, nasce o seu filho Julian. E em 55, a sua filha Nicola. No período entre 56 e 62, ele é diretor da Clínica de Psicanálise de Londres. Bion veio algumas vezes aqui no Brasil para conferências e seminários. O período entre 58 e 67 foi marcado por um dos momentos mais produtivos. Quando se fala, no caso, em publicações, foi o período que ele mais produziu. E continuou produzindo ostensivamente até a sua morte, que foi em 79. E é importante também, antes da gente partir para os conceitos em si, Daliane, a gente citar também algumas curiosidades, inclusive uma das bem interessantes é que ele foi terapeuta do próprio Steven Spielberg. Exatamente. Outra curiosidade sobre o Bion é que ele gostava muito de nadar e nadava praticamente todas as manhãs. E também ele era bastante alto, o Bion tinha 1,93 m. Isso. É importante também a gente compreender que ele colocava que essas condecorações que davam a ele, esses títulos que davam a ele, no começo ele se sentia como meio que silenciado pelas atividades que tinha que desenvolver, pelos compromissos que tinha que fazer. Ele não conseguia se colocar num lugar de pensar e desenvolver suas teorias como ele desejava. Não é verdade? Isso mesmo. Agora a gente vai partir de fato para as teorias do Bion, especialmente no que tange grupos. Então, vamos aqui tentar agora entender melhor sobre o conceito de grupos para Bion. Mas antes disso, a gente vai só falar aqui de uma forma geral, um dos conceitos que podem ser dados sobre o que se entende que é um grupo, Então, uma das ideias, um dos conceitos que podem ser dados ao grupo se refere a um conjunto de pessoas que se movem em torno de necessidades que lhes são semelhantes. E essas pessoas, elas estão envolvidas entre si afetivamente e elas procuram cumprir uma tarefa que lhes é específica. E ao tentar cumprir essa tarefa, elas deixam de ser indivíduos amontoados e passam então a compor ali um grupo com um objetivo que lhe é comum. Sim. Dentro da perspectiva de Bion, a perspectiva apresentada por Bion sobre o que é um grupo, e como que as ideias dele também são desenvolvidas, já foi falado também um pouco anteriormente, ele é fortemente influenciado pela psicanálise, mais diretamente pela psicanalista Melanie Klein, com quem inclusive ele fez análise por um período, E aí em seus estudos, as formulações que ele vai desenvolver sobre grupos, eles vão partir, das experiências que ele próprio tinha na clínica, em que o objetivo dele, era investigar, mas investigar o quê? Investigar os fenômenos que produziam perturbação no comportamento racional dos grupos com os quais ele lidava. Inclusive, foi nesse contexto exatamente das próprias experiências dele que se formou as principais teorias, onde ele trabalhava com os grupos que vinham do exército, no caso das guerras, e ele trabalhava com essas pessoas na ala de recuperação, onde ele observava, conseguia fazer os principais conceitos sobre grupo, sobre como as pessoas reagiam, esses indivíduos reagiam em sociedade, quando estavam em relação com o outro. Então, Renan, outro aspecto que é importante a gente ressaltar é que na construção de sua teoria, Bion vai levar em conta também os processos de elaboração de conhecimento. Bion supõe que todo conhecimento se origina a partir de experiências primitivas de caráter emocional, em relação à ausência de objeto. As características que fazem parte dessas experiências vão influir nas experiências posteriores. O conhecimento de si mesmo pelo sujeito e de outros conhecimentos se dão na medida em que possa suportar a frustração inerente de tais experiências.
O pensamento, por sua vez, é determinado pela mudança de fatores que inclui inúmeras variáveis. Essas variáveis não são necessariamente psicológicas, embora muitas delas não sejam conscientes. Dessa forma, os pensamentos são considerados genética e epistemologicamente prévios à capacidade de pensar, ou seja, o pensar que dá origem aos pensamentos e o pensar que consiste em usar os pensamentos epistemologicamente pré-existentes. Justamente. Então, qual era o ponto de partida dele, né? O ponto de partida para essa investigação que ele se propunha a fazer é a estimativa que cada indivíduo faz sobre como o grupo age em relação a si, ao indivíduo, né? E ele supõe também que, consciente ou inconscientemente, esse fenômeno, ele existe na vida mental das pessoas e que o sucesso ou fracasso do grupo depende também dos juízos que esses indivíduos fazem sobre ele, né? No caso, sobre o grupo. Sim, sim. Então, a partir dessas ideias, né, ele vai elaborar conceitos, né, que vão caracterizar o grupo e que também vão permitir, de certa forma, a gente explicar, compreender como é que esse grupo se desenvolve. Um desses conceitos é o que ele chama de pressupostos básicos. E o que seriam esses pressupostos básicos? Ele consiste nas possíveis ações que direcionam o movimento do grupo. Ele os classifica como sendo pressupostos de conjugação, pressupostos de luta e fuga e pressupostos de dependência. Isso mesmo. Então, vamos tentar entender aqui, né, como é que cada um desses tipos de pressupostos funciona, né, segundo a explicação do Bion. Ele vai dizer o seguinte, que quando o grupo age de acordo com o pressuposto de conjugação, esse pressuposto de conjugação, ele também é chamado de pressuposto de acasalamento, ok? Então, sim, quando o grupo age, né, de acordo com esse pressuposto, ele vai agir a partir de uma esperança, uma esperança messiânica. Ou seja, o que é que significa? Significa que o grupo deposita as suas esperanças em um Salvador que virá resolver os seus dilemas, os seus problemas, as suas angústias e ansiedades, mas ele virá no futuro, né? E geralmente esse Salvador é o próprio líder, né? Nessas questões aí de colocar sobre o líder essa esperança de que ele virá, ele resolverá e tudo vai ficar bem. Então, o outro pressuposto, né, que é o pressuposto de luta e fuga, né, quando o grupo age segundo esse pressuposto, ele acredita na existência de um inimigo e considera que esse inimigo ele tem que ser atacado, né, ou então deve-se fugir dele. E em situações como essa, vão prevalecer sentimentos de ira, de ódio, né, também violência. E, por fim, o pressuposto de dependência, né? Onde o Bion vai dizer que quando o grupo age segundo o pressuposto de dependência, ele vai encontrar na figura do líder poderes mágicos, né? Que é assim que ele coloca, poderes mágicos, e esses poderes mágicos seriam capazes de suprir todas as necessidades e desejos daquele grupo. Então, vai ser concentrada uma alta expectativa na figura do líder, enquanto aquele que teria em suas mãos o poder para solucionar todas as questões do grupo. E é colocar toda essa expectativa em cima do líder, né? A capacidade, assim, de resolver todos os problemas, as demandas, todos os contextos, tudo que vai surgindo dentro do grupo ser direcionado ao líder. Isso. Né? Inclusive, Bion fala, a partir disso também, que essas possibilidades de agir dentro do grupo, elas ocorrem porque as pessoas, elas se combinam espontaneamente, involuntariamente, de forma que elas manifestam padrões de comportamento grupal. E essas formas de agir em grupo, elas qualificam o que ele chama de mentalidade grupal. E é mais um dos conceitos que ele elabora, né, e utiliza em seu trabalho com grupos, onde ele também fala que a mentalidade ela se manifesta inconscientemente. E é um modo de pensar uniformemente em que o grupo ele elege e através do qual o indivíduo pode expressar os seus desejos.
né? E também outra característica que ele dá ao grupo é o conceito de ideia nova, né? Que a ideia nova seria essa concepção original surgida no grupo, que ela promoveria a mudança de um pressuposto para outro. Então, isso mesmo. Esse conceito, né, de ideia nova, ele traz consigo essa perspectiva de mudança, né? As ideias novas, aliás, elas abalam, né, de certa forma, e fazem com que os grupos eles transitem entre os pressupostos, né? Trazendo um sentido de mudança mesmo e de criar a ideia de líder, né, ideal a partir do imaginário de identificação e vínculos. Sim. E com base nas suas experiências de trabalho em grupos terapêuticos, o Bion também vai afirmar que o sucesso terapêutico de um grupo ele se dá através do que ele chama de catarse da confissão pública e o que chama também de bom espírito do grupo. O que vem a ser essa catarse? É quando um indivíduo fala, né, ele meio que autoriza ou dá liberdade também do outro falar. No caso, quando o indivíduo fala, ele acaba encorajando os outros a falarem também. No que se refere ao bom espírito do grupo, o que seria esse bom espírito do grupo? Se refere à capacidade do grupo de reconhecer seus próprios limites e possuir um objetivo em comum. Nesse ponto, se insere o grupo fantasia, a idealização imaginária que cada indivíduo possui sobre o próprio grupo. Então, de acordo com todas essas características que a gente mencionou até aqui, né, todas elas, na verdade, fazem parte da teoria de grupos que foi desenvolvida por Bion. E segundo essa teoria, né, todo grupo ele opera através de níveis. E esses níveis eles são simultâneos, opostos e interativos, mas eles também têm delimitações entre si. Ele vai chamar esses níveis de grupo de trabalho, grupo básico e grupo refinado. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas vamos lá. Que seria o grupo o grupo básico, né? Que é, vamos dizer assim, entre aspas, o primeiro grupo. Primeiro modo de funcionar, de operar do grupo. O grupo básico é aquele que vai funcionar segundo as leis do inconsciente, né? Ele vai se manifestar através dos pressupostos básicos, aquele que a gente já falou lá anteriormente nesse podcast. Vocês lembram, né? São lá os pressupostos de conjugação, de luta e fuga, e o pressuposto de dependência que a gente já detalhou lá no início. Então, isso é a forma como opera o grupo básico, através desses pressupostos, certo? Aí, o outro grupo, né, outra forma de operar do grupo, que ele vai chamar de grupo refinado. Esse grupo refinado, ele é caracterizado pelos indivíduos que se desenvolvem para conseguir suprir as suas necessidades e os seus desejos. E eles agem a partir disso, mas não colocam a responsabilidade de suprir esses desejos no líder. E também não acreditam que esse líder possui poderes mágicos para resolver essas necessidades. Nós já falamos também sobre isso anteriormente, né? Sobre essa ideia de que o líder teria poderes mágicos para resolver todas as necessidades do grupo. Então, o grupo refinado, ele vai operar de acordo com essa lógica, né? De conseguir se desenvolver para suprir suas necessidades e seus desejos, mas não colocar a responsabilidade de realizar esses desejos e essas necessidades na figura do líder, né? Ou em supostos poderes mágicos que esse líder pudesse ter para resolver suas necessidades. E por fim, ele vai falar no grupo de trabalho, né? Que é quando o grupo vai operar, né? Quando ele vai estar voltado para os aspectos conscientes. Né? No grupo de trabalho, as pessoas vão focar na realização de uma tarefa comum a todos do grupo. Então, nesse grupo, vão aparecer fenômenos que valorizam fatos e relações.
Em sua forma de operar, o grupo de trabalho ele vai ser uma reunião de pessoas, como eu já falei anteriormente, que vai se concentrar na realização de uma tarefa específica. E na realização dessa tarefa, se consegue manter um nível refinado de comportamento distinguido pela cooperação, ou seja, há necessidade de que as pessoas cooperem umas com as outras para que essa tarefa seja realizada, né? Então, dessa forma, cada um dos membros do grupo vai cooperar de acordo com suas capacidades individuais e aí essa cooperação, né, conjunta, através dela, no caso, se consegue um bom espírito de grupo, né, que a gente já falou também anteriormente sobre a questão do espírito de grupo, mentalidade do grupo, né? Então, quando o grupo opera nessa lógica, né, de grupo de trabalho, podem se revelar alguns aspectos, né, como, por exemplo, a existência de um propósito comum, o reconhecimento comum dos limites de cada membro, né? Ou seja, é importante que cada pessoa coopere, mas o grupo reconhece que cada uma dessas pessoas também tem um limite, né? E também a posição dessa pessoa em relação à sua função, em relação às unidades e grupos maiores. Podem se revelar também aspectos relacionados à distinção entre os grupos, os subgrupos internos, valorização dos membros individuais por suas contribuições ao grupo, liberdade, né, de locomoção dos membros individuais dentro do grupo e também capacidade do grupo de enfrentar descontentamentos dentro de si e de ter meios de lidar com ele. E, finalmente, né, uma das características principais do grupo de trabalho, de um grupo que age, né, que opera segundo essa lógica, é a qualidade comunicativa e também a permanência do comprometimento com a potencialidade de ideias novas, né, aquelas que nós também já comentamos anteriormente. Então, dentro dessa forma de operar, né, dos grupos de trabalho, haverá essa comunicação, né, fluida, né, e também esse comprometimento com essas novas ideias que, como nós já falamos também anteriormente, geram mudanças, né, Então, caminhando aqui mais já para o final, né, da nossa conversa, a gente precisa também estabelecer aqui que importâncias, né, que relevância essa teoria de grupos desenvolvida pelo Bion, ela tem para a psicologia hoje, né? Para o trabalho em grupos que a psicologia desenvolve. Então, existem várias contribuições que a gente pode apontar. Algumas delas, né, a gente compreende que essa valorização, né, que o Bion traz do compartilhamento das emoções, dos pensamentos, que é estimulado através da catarse e confissão pública, essa valorização, essa atitude, né, de encorajar mais pessoas a falarem sobre os seus anseios, buscar formas de lidar com esses anseios, é uma coisa positiva, é uma coisa importante, né, uma herança importante para a psicologia. Uma outra coisa que é bastante importante é essa postura não diretiva do líder. O líder, no caso, o terapeuta do grupo, né? Sim. De não ser, assim, aquela pessoa que vai dizer o que o grupo precisa fazer, né? De não ser incisivo na interferência das decisões do grupo, mas se reportando ao grupo, aos indivíduos, como um auxiliador, né? Não é aquele que está ali para resolver os problemas e nem muito menos para promover a cura, como muitos julgam, né? Que o terapeuta está ali para curar, porque as pessoas estão adoecidas e precisam de cura. Não é essa a ideia que ele coloca. A ideia é que, ao invés disso, né, o terapeuta está ali para prioritariamente identificar as necessidades do grupo, junto com as pessoas do grupo, e depois construir juntamente com esse grupo alternativas de solução, né? E tem mais outras coisas, mas o que a gente poderia citar? Nesse mesmo pensamento também a gente pode considerar também e estabelecer uma relação, né, entre essa teoria de Bion e a própria psicologia,
onde a gente pode considerar os diversos trabalhos realizados com grupos em organizações, no quais se valia da realidade, ou seja, a relação, né, que se estabelece essa aproximação, que é voltada para a área de trabalhos com grupos realizados no campo organizacional, no campo organizacional e social da psicologia. Então é isso, gente. A gente falou um pouco aqui sobre a biografia e a obra de Bion, né? No caso, sobre os conceitos. E além desses conceitos, as ideias e compreender todo o contexto de vida sobre Bion. Então, agradecemos a quem ouviu e gostou do nosso podcast.